Exercício número 1 da apostila número 1 também. Já vimos o conteúdo de espelhos esféricos, né? Então agora vamos fazer o exercício da página 55, aula 4. A figura representa um espelho esférico gaussiano E. Já discutimos o que é isso na aula anterior, né? Aqui o espelho E. O seu centro de curvatura, que ele diz aqui, está aqui marcado neste ponto pela letra C. O seu foco principal, aqui pela letra F, e o seu vértice pela letra V. A figura também mostra 4 regiões, 1, 2, 3 e 4, identificadas por cores diferentes, 1, 2, 3 e 4. Sendo um objeto, se um objeto pontual for colocado sucessivamente, primeiramente na posição 1 e depois na posição 2, as imagens conjugadas por esse espelho se formarão onde? Então vamos lá. Primeiramente, vamos analisar o objeto 1, porque ele falou sucessivamente, né? Então, sucessivamente, vamos marcar aqui. Vou pegar e desenhar o primeiro raio notável. Todo raio que incide paralelamente ao eixo será refletido na direção do foco. Pronto. Aqui eu simbolizei pelo raio vermelho. E agora eu vou desenhar o segundo. Todo raio que incide na direção do foco, quando for refletido, será refletido paralelamente ao eixo. Pronto. Então aqui nós conseguimos já olhar, analisar, que o meu objeto 1 está sendo formado, sua imagem é formada bem aqui, ó, neste ponto, na intersecção, no cruzamento desses raios. Então aqui eu vou marcar a posição 1. Desculpa, quando ele está na posição 1, o objeto, a sua imagem é formada na posição 2. Então já podemos eliminar a letra B e a letra C, né? Então já respondemos a primeira parte. Mas agora ele muda de local, né? Ele vai para a posição 2. E na posição 2, nós precisamos olhar o seguinte. Ao mudar, a posição 2 está entre o vértice e o foco. Então, vou limpar a imagem aqui, já que nós desenhamos, vimos que o 1 está desenhado ali. Vou apagar essa parte aqui para facilitar o nosso entendimento. Pronto. Então agora vamos para a posição 2. Todo raio que incide paralelamente ao eixo, ou deixa eu mudar essa cor aqui, colocar a cor verde. Então vamos lá, todo raio que incide paralelamente ao eixo será refletido na direção do foco. Pronto. Bom, acontece que nessa situação eu não consigo desenhar o segundo raio notável, que incide na direção do foco. Ó, não faz sentido. Então eu vou desenhar o quê? O raio que passa pelo centro de curvatura. Mas antes disso, olha só. Eu já sei que esse raio não tem como formar imagem real, apenas imagem virtual. Então eu vou fazer o seu prolongamento aqui, ó. Vou pegar, desenhar o seu prolongamento do lado de cá. Eu só peço desculpas que no quadro eu sempre desenho de linha tracejada e essa ferramenta aqui não tem como fazer linha tracejada, tá? Então agora eu vou desenhar o segundo raio. Todo raio que passa pelo centro de curvatura é refletido sobre si mesmo, certo? Então eu vou desenhar ele aqui. E aí podemos observar o que? Olha só, muita atenção. Aqui são os raios nessa região. Esses aqui são os prolongamentos. Então eu não tenho cruzamento dos raios, tenho apenas cruzamento dos seus prolongamentos. Logo eu já sei que isso é uma imagem virtual e será projetado na posição 4, nesta posição. Então, a alternativa correta é a alternativa A, que marca as posições 2 e 4 para, respectivamente, para, inicialmente, o objeto na posição 1 forma uma imagem no quadrante 2 e o objeto na posição 2 forma uma imagem no quadrante 4. Exercício 2. Exercício bem tranquilo, né? Demoramos mais tempo para ler ele do que para resolver. Olha só. O edifício, eu não sei pronunciar isso, mas vocês que são mais habilitados em inglês vão conseguir. Localizado em Londres e conhecido como Walk Talk,
tem causado diversos problemas para sua vizinhança. Os moradores e funcionários da região têm argumentado que, desde sua construção, os ventos estão mais intensos nas imediações do prédio. Além disso, houve registros de carros estacionados nas proximidades do prédio que tiveram suas pinturas danificadas e suas peças derretidas por conta da reflexão da luz solar ocasionada pelo arranha-céu. Os carros foram danificados porque pelo menos uma das faces do prédio tem formato semelhante a que tipo de espelho ou lente, assim por diante. Gente, lente a luz tem que atravessar. Você não tem nenhum prédio que a luz atravesse ele inteiro. Então nós já podemos aqui descartar as opções D e C. Bom, nós sabemos que um espelho plano não converge. Gente, porque, olha só, tem que falar da convergência. Um espelho plano não converge. Por que é a convergência do raio de luz que vai nos possibilitar entender esse fenômeno? Por um motivo. Uma radiação solar normal não é capaz de danificar a pintura de um prédio em um certo pequeno tempo. Assim, instante de tempo muito breve. A não ser que ele fique muito tempo no sol pegando chuva lá. Então eu preciso ter uma concentração dos raios de luz. E o tipo de espelho que vai me proporcionar isso é justamente o espelho côncavo. Porque olha só, vamos tentar desenhar aqui um círculo. Ó, e agora vamos desenhar os raios notáveis. Então, vou pegar aqui o primeiro raio. Vou desenhar todos os raios paralelos com direção ao foco. Vamos supor que o foco seja aqui, ó. Pronto. Paralelo, direção ao foco. Paralelo, direção ao foco. Pronto. Paralelo, direção ao foco. Paralelo, direção ao foco. Então, o único espelho capaz de convergir, de unir esses raios em um ponto, que é justamente esse aqui, ó, o ponto focal, capaz de, esse sim, devido à alta concentração de raios solares, de energia solar, danificar um veículo, é apenas o espelho côncavo, onde a sua parte reflexiva é apenas a parte interna. Por isso a alternativa correta é a alternativa A. Inclusive, eu já demonstrei isso, falei sobre esse prédio, mostrei um vídeo em sala de aula, se não me engano, ok? Exercício 3. Ao posicionar a mão à frente de um espelho esférico, Alice verificou a imagem de sua mão conforme a figura a seguir. O tipo de imagem formada da mão e o espelho utilizado são respectivamente. Bom, nas aulas nós vimos os dois tipos de espelhos, côncavos e convexos, e vimos o seguinte, as características de cada um. No caso do espelho côncavo, ele só produz imagem virtual. Dê uma olhada em suas anotações e acompanhe para poder resolver o exercício. Mas qual é a vantagem de um espelho côncavo? O espelho côncavo, ele amplia o campo visual, mas essa ampliação do campo visual obrigatoriamente implica numa redução do tamanho da imagem. É uma imagem menor, direita, menor que o objeto, direita. Então, quando você analisar esta imagem aqui, observe que a imagem em relação à mão da menina, da Alice, é maior. Então, não é um espelho convexo. Espelho convexo só tem uma situação, né? Então, já vamos aqui tirar convexo. Por que não pode ser plano? Porque um espelho plano reflete apenas imagens simétricas. Apenas imagens simétricas, ou seja, o tamanho que nós temos da imagem tem que ser o mesmo tamanho da mão. Então, isso aqui não se aplica a um espelho plano. E aí vamos lembrar o seguinte, quando analisamos os 5 casos do espelho côncavo, nós temos que analisar que altera a posição em relação ao espelho da pessoa. E isso também vai influenciar no tipo de imagem formada. Então, recapitulando, quando o objeto está antes do centro de curvatura, a sua imagem é invertida, real e menor. Conforme se aproxima e você coloca o objeto em cima do centro de curvatura, a sua imagem tem o mesmo tamanho, invertida
e real. Quando você coloca entre o foco e o centro de curvatura, a imagem é invertida, maior que o objeto e real. Então, não é virtual. Por enquanto, então, a imagem real aqui não se aplicou, né? Aí, olha só. Quando está sobre o foco, não forma uma imagem visível. Nós chamamos de imagem imprópria. E apenas quando nós estamos entre o foco e o vértice do espelho, ou seja, muito próximo, é que nós temos uma imagem direita, certo? Maior que o objeto, e ela é virtual, porque essa imagem é formada apenas pelo prolongamento dos raios de luz refletidos. Então, a alternativa correta nessa situação é apenas a alternativa A. Pessoal, sempre quando for fazer exercício, dê uma olhada nas orientações que já foi passada em sala e que tem no seu caderninho, ok? Exercício 4, o Enem. Os espelhos retrovisores, que deveriam auxiliar os motoristas na hora de estacionar ou mudar de pista, muitas vezes causam problemas. É que o espelho retrovisor do lado direito, em alguns modelos, distorce a imagem, dando a impressão de que o veículo está a uma distância maior que o real. Esse tipo de espelho, chamado convexo, é utilizado com o objetivo de ampliar o campo visual do motorista, já que no Brasil se adota a direção do lado esquerdo e, assim, o espelho da direita fica muito distante dos olhos do condutor. Sabe-se que um espelho convexo, a imagem formada está mais próxima do espelho do que este está do objeto, e o que parece estar em conflito com a informação apresentada na reportagem. Essa aparente contradição é explicada pelo quê? Bom, gente, vamos pensar assim. Aqui eu coloquei a ilustração de um espelho convexo, um objeto que ele está olhando pelo retrovisor. E se nós notarmos a imagem ela é menor que o objeto. Então, a imagem menor que o objeto. O que isso influencia para nós? Gente, nós sabemos que quando olhamos, para você que ainda não dirige ou nunca dirigiu um veículo que tem um espelho convexo, ele vai ampliar o campo de visão, mas ele diminui o tamanho da imagem. E ele distorce, parecido aquele efeito olho de peixe. Para quem entende um pouco de fotografia, de câmeras, vai entender de forma mais fácil o que eu estou falando. Que é aquela imagem mais distorcida, arredondada, baloada. Bom, o que você precisa entender aí é que o ser humano tem um probleminha. Ele interpreta, tá? Porque isso não é sempre. Nós interpretamos que uma imagem menor, e nós sabemos, vamos supor, o tamanho de objeto, um veículo, tem aproximadamente 1,40 m a altura, um carro esportivo baixo. Então nós sabemos que se ele apresenta para nós muito pequeno, é porque ele está muito distante. Mas é porque nós temos a percepção apenas linear da luz. Quando nós olhamos para um espelho convexo, nós sabemos que ele vai reduzir ainda mais a imagem. E aí você se confunde. Por quê? Porque você tem essa noção de que quanto menor, mais distante, só que o espelho convexo diminui o tamanho da imagem, sem alterar a posição do objeto. O que eu quero dizer com isso? Observe só. Aqui eu tenho o objeto, certo? Olha a imagem formada pelo espelho. O espelho diminuiu a imagem formada pelo objeto. Então, isso já é do espelho. Observe que se você considerar um tamanho menor que o objeto, você vai colidir, porque olha a distância também, ó. Essa distância do objeto ao espelho é maior do que a distância que nós temos aqui da imagem até o vértice, até o espelho. Por isso nós temos a sensação de que o objeto está longe, mas na verdade ele está perto. E aí ocorrem colisões. Então vamos analisar aqui, letra A. A imagem projetada na retina passa a ser menor que o objeto. Tá, mas não é esse o motivo da confusão. Ele está perguntando aqui, ó. Essa aparente contradição, que é uma certa confusão, ela é determinada, vamos lá pela letra B. A velocidade do automóvel afetar a percepção da distância. Também não. A velocidade não afeta a percepção da distância. Tá? O cérebro humano interpretar como distante uma imagem pequena. Essa é a nossa alternativa correta. Isso faz sentido. Vamos ver o restante? O objeto ser capaz de aumentar... o espelho convexo ser capaz de aumentar o campo visual.
Aumenta o campo visual, mas nós temos que analisar a distância e o tamanho da imagem em relação ao espelho. E letra E, o motorista perceber a luz vinda do espelho com a parte lateral do olho. Nada a ver, né? Então não faz sentido. Então a alternativa correta, alternativa C.